Avarias em cargas são bem comuns. No caso do transporte marítimo, o segurado aciona a seguradora, que realiza a indenização. Legalmente, isso transfere para a seguradora o direito de regresso contra quem causou o dano, normalmente o transportador. Ocorre que há uma série de discussões sobre qual seria o foro adequado para a resolução destes problemas. Em contratos de transportes marítimos, normalmente existem cláusulas que prevêem a escolha deste foro em países estrangeiros, o que, segundo este advogado, gera intensos debates. Existe a discussão no judiciário se essas cláusulas vinculam a seguradora ou não. Se a seguradora estaria obrigada a demandar contra o transportador, que foi o causador do dano, no exterior, ou se ela poderia demandar aqui no Brasil, né? Essa discussão já vem de longa data, né? Ano passado ela ganhou força porque a ministra Nancy Andrighi, né? Desculpa, não foi a Nancy Andrighi, foi a Isabel Galotti, proferiu uma decisão no STJ dizendo que as seguradoras estariam obrigadas a seguir o que está clausulado no BL. Ocorre que as seguradoras entendem que elas não estão obrigadas, que quem celebrou o contrato, né, ou quem assinou o BL foi o segurado e não a seguradora. Então a seguradora ela não teria participado dessa contratação, né? Então essa é a discussão. E recentemente teve uma nova alteração no Código de Processo Civil que estabelece que a eleição de foro ela só tem validade no Brasil se ela guardar qualquer relação ou com o domicílio de uma das partes ou aonde será executado o contrato, né? Ou seja, teria que ser exclusivamente aqui, no caso de Santos ou no Rio de Janeiro, enfim, onde fosse executada a entrega dessa mercadoria. E ele dá um exemplo de como o tema é tratado judicialmente. Inclusive, o núcleo de Santos, aí, do Dr. Frederico Messias, eles costumam entender que esses processos têm que ser julgados no estrangeiro. O entendimento do núcleo 4.0, né, que é especializado em direito marítimo, eles entendem que essa cláusula, como são duas empresas negociando, então não existiria uma questão de hipossuficiência. Então, o que está acordado, ou seja, o que está previsto no BL, é que deve ser seguido. Então, o BL normalmente contém essas escolhas de foro no estrangeiro, em geral, Inglaterra, né, ou Índia, Alemanha, né? E aí eles extinguem o processo sem resolução do mérito. Esse é o entendimento, né, predominante no núcleo 4.0 aí da Justiça de Santos. O advogado também explica como ficam as seguradoras nestes casos. A seguradora, ela só inicia o direito dela quando ela paga a indenização. Antes dela pagar a indenização, ela não tem qualquer direito, né, de regresso em cima de quem causou o dano à carga. Então, ela não pode ter qualquer ingerência ou participação, né, na celebração desse BL. Esse BL, né, normalmente é um contrato, né, que a gente chama de um contrato tipo, né, um contrato de adesão, que ele vem com cláusulas já pré-estabelecidas. Corre que a seguradora não tem qualquer, embora a gente tenha conhecimento, né, por conta da prática do negócio, mas ela não tem qualquer ingerência, porque ela não, o direito dela de regressar só inicia após o pagamento da indenização, né? Aliado a isso, né, o normal nos contratos de seguro de carga sejam contratos onde celebre-se essa apólice de seguro por um ano, né? Então, normalmente celebra no começo do ano e com a vigência até o final do ano e só faz a verbação, para não ter que fazer, né, um contrato a cada transporte de mercadoria. Então, em geral, a apólice ela é celebrada até antes mesmo da expedição do BL.
Então, doutrinariamente falando, a gente entende que a seguradora não poderia estar vinculada, né, ao que está previsto no PL, que foi celebrado entre o dono da carga e o transportador. Um debate que não tem previsão de término. Alguns entendem que essas cláusulas do BL são abusivas, porque, em geral, elas vêm contendo cláusulas que estabelecem o foro no estrangeiro para o dono da carga, se quiser demandar contra o armador. E o armador pode demandar em qualquer lugar, né, que ele bem entender, em face do dono da carga. Então, essa questão ainda vai ser muito discutida, ainda mais agora com a recente alteração do Código de Processo Civil, que estabelece que tem que guardar relação, né, o foro tem que guardar relação entre, ou no domicílio das partes ou no local de execução do contrato.